volta. O assunto hoje é família, com a doutora Michele, que é vice-presidente da OAB Subseção de Taguatinga, e estamos falando sobre esse relacionamento no período da pandemia. Mas vamos abordar nesse momento, a partir de agora, mais temas voltados àquelas decisões dos tribunais, algumas delas polêmicas, e que logicamente a senhora acompanha. Eu já não exerço mais advocacia já há mais de 15 anos, portanto estou bem desatualizado aqui do que está acontecendo, e isso tudo gera desconfortos, mas ao mesmo tempo readaptações das normas jurídicas e também das relações familiares. O que a senhora tem a dizer dessas mudanças todas que estão acontecendo no Poder Judiciário? Um dos impactos com a redução, né, da verba mesmo familiar, do dinheiro, são várias teses novas que estão se chegando ao judiciário, como, por exemplo, a diminuição de alimentos, né, no direito de família, no tema alimentos. Uma das decisões que a gente tem observado são vários genitores, seja ele pais, que a regra maior é que os pais fiquem com os filhos, não que existe uma regra, mas o que a gente vê é que geralmente é a mãe mesmo que exerce a guarda unilateral ou compartilhada, mas com o lar de convivência da mãe. Muitas vezes o pai presta esses alimentos e muitos pais têm procurado o judiciário para reduzir esse valor em razão de um desemprego ou de uma redução drástica na sua renda. O judiciário analisa o caso a caso. Ele olha, claro, a condição do pai em prestar os alimentos, mas também a necessidade da criança, né, que vai receber. E existem algumas decisões reduzindo esse valor temporariamente, né, enquanto essa condição econômica está diminuída. Outra situação também relativa ao tema alimentos foi que o Superior Tribunal de Justiça decidiu por converter a prisão do devedor de alimentos para a prisão domiciliar, porque ele entendeu que não seria prudente colocar um pai que não é um criminoso, é só um pai que está devendo uma pensão alimentícia por diferentes razões. Não seria prudente colocar num ambiente insalubre e colocar em risco a sua saúde. E para esse brincadeiro que eu vou falar, até cortando a senhora, mas não é. Mas para esses devedores de alimentos, especialmente os pais, a pior prisão para ele, na realidade, não é ir para a cadeia pública, é a prisão de estar dentro de casa, não? Acredito que sim. E também, assim, outro tema que tem se buscado muito é a suspensão temporária de visitas, porque, assim, claro que tudo isso, gente, o judiciário analisa caso a caso, né? Suspensão temporária dos tribunais tem permitido, como, por exemplo, um dos pais é médico, enfermeiro, está na linha de frente do vírus, né, no trabalho contra o vírus. E você tem uma criança que é do grupo de risco, é doente, possui um câncer, uma leucemia, uma situação. Então, os tribunais têm analisado caso a caso, e se eles entenderem que é melhor para a criança, eles relativizam o direito do pai naquele período em que a pandemia tiver, né, para que os pais não tenham o direito de visitar seus filhos, tudo isso para preservar a criança, né? Ou então, quando a criança reside com genitores, idosos ou avós, onde o pai pode trazer risco, o pai viaja muito, o pai é motorista de transporte público, que ele tem contato diário, trabalha no supermercado. Então, tudo isso os tribunais têm analisado caso a caso, isso não é uma regra, que fique claro, se analisa o caso específico, o conjunto probatório, né, do processo, e estão decidindo por relativizar temporariamente esse direito. Uma decisão também extremamente interessante, que a gente viu recente, que a gente está sempre acompanhando a jurisprudência, né, dia a dia, foi que a Vara de Execuções Penais, que também tem reflexo no direito de família, concedeu uma prisão domiciliar para um pai cuidar de um filho autista, que ele era a única pessoa que podia cuidar desse filho. O filho perdeu, né, familiares que poderiam estar cuidando dele. O tribunal colocou esse pai em prisão domiciliar porque ficou comprovado, depois, claro, de um estudo psicossocial, de um estudo forense sobre, né, todo o histórico familiar do pai,
e decidiu por colocar esse pai em prisão domiciliar para que ele pudesse cuidar e exercer a guarda do seu filho autista que dependia dele. São decisões polêmicas, recentes, que até então não se tinha, né? A gente vê também na questão condominial, tem muitas situações que têm interferido também no direito de família, estão se suspendendo direitos temporariamente pelo bem comum ou do menor, que é a parte mais fraca, ou da coletividade mesmo. Mas a senhora que já milita aí há tantos anos em relação ao direito de família, o que a senhora acha dessas decisões judiciais, aquilo que veio para ficar e aquilo que também é temporário? Não, olha, isso aqui até agora funcionava desse jeito, a partir de agora vai ser assim, e a tendência é continuar com essas novas decisões dos tribunais? Infelizmente, eu acredito que o teletrabalho veio para ficar, e não só no judiciário, eu vejo nos órgãos da administração pública. E eu falo infelizmente porque, de certa forma, por um lado facilita, né, que a gente se liga, já resolve o seu problema, mas existem situações graves que a gente precisa procurar, né, a administração pública olho a olho, e o que eu tenho notado é que não existe uma facilidade. Assim, dando um exemplo meu, estou com um problema de fazer uma transferência para uma conta de um imóvel que a gente alugou, e aí você preenche um formulário online e não resolve. E isso a gente vê no fórum. O que eu percebo é que isso foi bom, por um lado, por exemplo, o alvará judicial, que seria aquela importância que a parte recebe no final do processo. Hoje ele está eletrônico, o próprio juiz oficia o banco, então o advogado, a parte não precisa ir mais lá, pegar aquele papel, ir na agência bancária, pedir a transferência. Isso facilitou o trâmite, teve coisas que foram positivas administrativamente. Eu digo que ele modernizou a administração pública. A pandemia ela acelerou esse processo de modernização. Porque os fóruns, os tribunais, de uma maneira geral, sempre foram bem arcaicos nessa questão da tecnologia da informação. E pelo que a senhora está dizendo, então a tendência, não tem como dar um upgrade agora para que possa modernizar, mas nada substitui, né, doutora? Nada substitui o dia a dia, o olho no olho ali nessa. E uma briga da gente também, enquanto OAB, é que é humanizar mesmo o processo, porque quando o juiz vai analisar um processo, ele tem uma vida ali do outro lado. E existe uma tendência entre a magistratura de pedir essas audiências online. A gente defende que a audiência de conciliação, nesse período, não tem como realmente as partes irem presencialmente ao fórum, que expõe risco. A gente está tendo audiências online de conciliação, mas uma audiência de instrução, você imagina uma criança estar lá do lado da mãe na sala e o juiz pergunta para ela, quem que o senhor quem que você prefere ficar com a guarda? Como que a criança do lado da mãe ou do pai vai dizer que não quer a guarda? Então, a gente defende que as audiências de instrução, que necessitem de colheitas de prova, é uma briga muito grande que a gente tem travado com o judiciário nessa defesa, que elas continuem sendo presencial, porque se elas são feitas, por exemplo, um tema que foge do direito de família, mas uma relação de trabalho, uma audiência trabalhista, como é que uma testemunha da empresa vai estar do lado do seu empregador e vai falar qualquer coisa que contrarie, né, os interesses daquela empresa? Então, é uma situação muito delicada. A gente percebe que quando a parte ou a testemunha está na frente do juiz, ela tem uma facilidade maior de falar a verdade, isso até intimida um pouco. Então, é uma situação que a gente tem lutado para que, por mais que seja uma tendência à audiência virtual, que não tem mais como fugir, mas que, passado tudo isso, se retorne à normalidade, como tem que ser, né? E até pelo que a senhora está dizendo, doutor Michele, você está de trás das câmeras, longe do juiz, longe do promotor. Você também tem a facilidade maior de simulação. Sim. E essa questão do olho no olho, estar olhando, você perceber as emoções das pessoas, as reações delas, isso ajuda em muito o poder do convencimento do juiz. Né? O magistrado, por tantos anos, né, de experiência, de trabalho diário, ele consegue olhar, ele tem esse tato, muitas vezes ele tem esse tato para saber quem está falando a verdade, ele consegue sentir
para qual genitor vai ser melhor a criança ficar, quem vai cuidar melhor dos interesses da criança. Então, é muito de extrema importância a manutenção dessas audiências físicas, né, o que a gente tem brigado e defendido nesse período, que isso não se torne uma regra, mesmo passada a pandemia, a audiência online. Doutora, quais assim, as orientações ou, enfim, as recomendações que a senhora poderia dar para minimizar esses efeitos no isolamento social em relação à família? O que poderia ser feito para evitar que as discussões cheguem a um tribunal? Eu sempre costumo dizer que uma coisa na nossa vida que nunca é demais é o bom senso, né? O bom senso é a única coisa que você nunca vai ter por excesso. Então, a gente sempre tem que buscar o bom senso, buscar, por mais difícil que seja, o equilíbrio, tentar restabelecer o diálogo. Nesse período, se você está impedido de visitar o seu filho porque você trabalha na linha de frente na luta contra essa pandemia, utiliza os meios virtuais, faz ligação de vídeo, liga sempre para a criança. Também não pode utilizar isso como meio para se afastar de vez, porque a criança também tem necessidade não só de financeira, mas de ter o convívio mesmo com seus dois genitores. Tentar sempre restabelecer o diálogo, pensar, refletir bastante, acredito, sempre buscar uma fé mesmo, e tentar alimentar a alma de coisas boas nesse período, né? De bons livros, de exercícios físicos na medida do possível, de tentar estar sempre mantendo o corpo e a alma sadios para passar por esse período que eu acredito que em breve, se Deus quiser, vamos passar e vamos voltar à nossa normalidade, né, anterior. E até, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas a senhora falou uma coisa que me chamou a atenção. Muitas vezes o maior investimento que se possa fazer na vida de um filho, na vida do esposo, da esposa, da família, não é investimento financeiro, é investimento emocional, é o investimento do diário, no dia a dia, mas sobretudo o investimento de um relacionamento com Deus. Porque no momento que a pessoa se volta inteiramente para Deus, ele tem mais facilidade de absorver as dificuldades do dia a dia e de estar preparado para esse enfrentamento de crise tão grande ao qual nós estamos enfrentando. Então, doutora Michele, ao final desse programa, quais são as considerações que nós deixamos de perguntar que a senhora gostaria de falar ao nosso público? Gostaria de dizer que eu costumo dizer que o divórcio em si, o rompimento de um vínculo conjugal é uma das maiores, para algumas pessoas, né? Nem todos encaram dessa maneira, mas para algumas pessoas é uma das maiores tragédias, né, que alguém possa viver. É semelhante, os estudiosos dizem que é semelhante à perda de um familiar, a uma doença grave. O impacto emocional na vida de uma pessoa é muito grave. Então, assim, a gente tem que pensar bastante o impacto, muitas vezes, na vida dos filhos. É claro, ninguém está defendendo você continuar num relacionamento grave, é o que a gente sempre fala. Situações graves, existe poder judiciário, né? Situação de abuso, de violência física, emocional, violência sexual. Isso é uma situação que foge da normalidade, mas tentar realmente estabelecer o diálogo, tentar, até quando se tem a decisão efetiva do rompimento do vínculo conjugal, eles não deixam de ser família, porque vão continuar a paz das mesmas crianças, existe um patrimônio, muitas vezes, a ser dividido, e é realmente ter paciência, tentar os dois tomarem as decisões de visitação, de guarda, de onde vai matricular o filho, em qual escola ele vai estudar, de qual cidade que o filho vai residir, com qual dos dois genitores vai ser o lar de referência, e tentar sempre os dois estabelecerem um diálogo, porque é um momento extremamente traumático, né? Muito doloroso, e a gente tem que sempre tentar viver esse momento de uma maneira mais tranquila, né? Doutora Michele, nós agradecemos a sua participação. Permaneça conosco, voltamos após o intervalo com a palavra de fé para você e sua família. Até já.